O jogo. Como a esquerda domina a direita. Este artigo foi escrito por The Z-Man, traduzido e publicado pelo Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Alguns dizem que vivemos em um novo ambiente político, em que a grande mídia é a autoridade política. Ela levanta um problema e as classes políticas e corporativas respondem a ele. Vimos isso com a história de George Floyd, que foi orquestrada pelas grandes operações da mídia. Por outro lado, os atores políticos semeiam a mídia com histórias falsas, na esperança que sejam colocadas em seus megafones. A farsa do conluio russo inventada pela equipe Clinton é um exemplo. Algumas semanas atrás, Tucker Carlson observou que a maioria dos republicanos acorda de manhã e vai ler ao New York Times. Eles e seus funcionários de gabinete leem a coisa toda durante o café da manhã, porque é o seu guia durante todo o dia. Isso também é verdade para os conservadores tradicionais. O que é dito ser a direita é inteiramente controlado pela esquerda, que é controlada pela mídia. Progressistas da velha guarda soam como apoiadores de Trump quando reclamam sobre como a mídia controla seu partido. Há muita verdade na teoria da mediocracia. Os apoiadores do fiasco na Ucrânia têm alimentado a mídia com histórias sem sentido sobre a Ucrânia. Eles lhes entregaram broches de lapela da Ucrânia que haviam feito para a ocasião. Observe que ninguém na mídia investigou quem forneceu esses pins a todos na televisão. Em vez disso, era uma voz unificada da mídia, uníssona, passando a história da Ucrânia. Washington e a classe política na Europa foram arrastados por esse desastre que se desenrolava. A questão é que a farsa da Rússia deixa claro que a mídia não tem um centro coordenado. Os detalhes da farsa foram fornecidos no processo judicial contra o amigo de Clinton, Michael Sussman. Ele confiou em homens próximos como Franklin Foer, que existem para injetar narrativas falsas no sistema de eco da mídia. Uma vez que essas histórias falsas se espalham, elas disparam pelo sistema, repetidas pelos sociopatas que são atraídos pela vida no sistema de eco da mídia. Outra prova da natureza passiva do sistema de mídia é a guerra na Ucrânia, um lugar que poucos na mídia sabem apontar no mapa. Há 3 tendências observáveis na cobertura da guerra até agora. Uma é que há poucos repórteres ocidentais tentando cobrir a guerra na Ucrânia. Eles foram para a sessão de fotos quando ela começou, mas fizeram questão de ficar em Kiev. Eles rapidamente voltaram para seus países e deixaram as reportagens para terceirizados e think tanks interessados. Essa é outra coisa sobre a resposta da mídia à guerra. Os correspondentes de guerra que trabalham em casa agora fazem suas reportagens a partir de comunicados da imprensa emitidos por organizações como o Institute for the Study of War. Alternativamente, eles contam com os ucranianos na folha de pagamento americana dos serviços de inteligência britânicos. Em ambos os casos, uma pesquisa online de 5 minutos revelaria que essas fontes são totalmente falsas. Em vez disso, eles apenas passam adiante as informações sem se preocupar em questionar nada. A falta de reportagens originais e a dependência de fontes únicas com agendas limitadas resultaram em uma opinião uniforme na mídia. Mesmo a chamada mídia conservadora, que tirou seus broches da bandeira americana e colocou o broche da Ucrânia, repetiu as mesmas histórias das mesmas fontes como se fosse uma escritura sagrada. O que a história da Ucrânia revela é que o sistema de eco da mídia funciona como um murmúrio de estorninhos, correndo pelo ciclo de notícias em resposta a estímulos externos. Essa realidade levará alguns a supor que esse sistema é controlado por uma pequena cabala de membros do Estado profundo em um vulcão oco. Na realidade, as pessoas que tentam injetar sua marca especial de veneno no sistema geralmente ficam enredadas no sistema. O pânico do Covid é um exemplo perfeito. Foram as pessoas que esperavam o reconhecimento da mídia que continuaram injetando afirmações ridículas no sistema. Esses não são membros do Estado profundo, mas muitas vezes apenas pessoas comuns esperando por 15 minutos de fama. Os, trabalhadores da linha de frente, postando suas histórias de aflição inventadas nas mídias sociais, são o exemplo perfeito de como pequenos atores podem mover o enxame da mídia. Esperando atenção,
Enfermeiros e médicos começaram a postar nas redes sociais histórias que os faziam parecer heróis altruístas tentando salvar as vítimas do Covid. Essa psicose, e era uma forma de psicose, foi captada pela mídia e amplificada. Essas histórias falsas se tornaram fatos, o que gerou novas histórias falsas inventadas por membros da mídia. A farsa Covid, e é justo chamá-la de farsa neste momento, não foi o resultado de um esquema inteligente como a farsa do conluio russo. Em vez disso, foi algo como uma debandada em direção ao penhasco. Ao contrário dos animais do rebanho, as pessoas nessa debandada da mídia podiam questionar a corrida ao penhasco, mas, como os animais do rebanho, elas temiam ser pisoteadas mais do que temiam o resultado final. Como resultado, a fantasia tornou-se escritura sagrada e o Covid se transformou em uma religião bizarra da mídia de massas. De certa forma, a obsessão frenética com desinformação e má informação não é inteiramente motivada por malícia em relação ao público geral. As pessoas que dirigem o New York Times e o Washington Post ainda se apegam aos velhos mitos sobre a mídia. Eles acham que deveriam ser os cínicos que não caem em suas farsas. Eles meio que entendem o problema, mas não têm a perspectiva adequada de sua posição dentro do enxame para ver que é a natureza do enxame o que o torna possível, que é o problema. É tentador pensar que em algum momento o político ficará sabendo das fake news e essa loucura chegará ao fim. Se ninguém acredita no que está na mídia, a capacidade da mídia de moldar as notícias chega ao fim. O problema com essa teoria é que a maioria das pessoas já descobriu que a notícia é falsa. A guerra na Ucrânia é um excelente exemplo, já que a maioria das pessoas nunca se importou o suficiente para ouvir a história. A apatia e o ceticismo do público não mudaram o comportamento da mídia. Em vez disso, podemos estar caminhando para um mundo em que a grande mídia opera como um jogo de RPG online sobre a classe gerencial. Eles podem jogar as várias missões que são criadas no sistema de eco da mídia. Como vivem em um mundo livre de consequências, pois nunca pagam o preço por seu erro, são livres para explorar seus sonhos dentro dessas fantasias. Uma vez que a missão termina, eles fazem a transição para uma nova missão, ou talvez interpretam um personagem diferente. Vemos isso acontecendo com a Ucrânia. À medida em que fica claro que essa história não terminará bem para a Ucrânia ou para os europeus, os jogadores estão procurando uma nova missão. A gestão heróica de Joe Biden da economia, através da espiral inflacionária Putin-Trump, parece um novo pacote de expansão divertido. Talvez eles joguem a China como um dragão perigoso, que veio com a edição Covid. Talvez alguém esteja prestes a lançar algo totalmente diferente e injetá-lo no sistema de eco da mídia. O resultado é que estamos caminhando na direção de um mundo em que as pessoas normais levam suas vidas da melhor maneira possível. De vez em quando, eles montam um jogo de RPG de streaming que mantém a classe gerencial ocupada. Isso geralmente acontecerá quando os atores confundirem seu mundo com o mundo real. Os preços do combustível e a escassez de alimentos para bebês são dois exemplos atuais. Caso contrário, a classe gerencial está se tornando um mundo virtual, um metaverso para ocupar uma elite dominante sem valor. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.